Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu quero dizer para os irmãos que eu estou muito feliz, louvado seja o nome do Senhor, por esta oportunidade maravilhosa, irmãos. Glória. Eu, aleluia, fico alegre em poder, aleluia, ver esse grande número aqui de jovens, né? De rapazes e moças, louvado seja Deus, que estão fazendo a coisa mais certa da vida de vocês, irmão, que é estar servindo ao Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. E para mim é um privilégio estar aqui nesta noite, para estar falando aquilo que Deus colocou em nosso coração, louvado seja Deus. E esse tema, aleluia, Miqueias capítulo 2, versículo 10, louvado seja Deus, tema muito forte, um tema, aleluia, que nos vai trazer uma reflexão, louvado seja o nome do Senhor, daquele período em que Miqueias estava vivendo para os nossos dias de hoje, louvado seja Deus. Então abra aí a sua Bíblia, aleluia, lá no livro de Miqueias, no capítulo 2, eu vou ler somente o versículo 10, que diz o seguinte, irmãos, aleluia: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Amém, irmãos? Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, aleluia, fico grato, louvado seja Deus, por uma oportunidade tão rica como esta, irmãos. Estamos aqui em uma festividade, né, na direção dos jovens, né, isso mesmo. E para nós é motivo de muita alegria, irmãos, ver jovens que ainda têm o desejo no coração de estar servindo ao Senhor, aleluia, o desejo de estar fazendo, aleluia, e cumprindo o ID daquele que vive e reina para todo sempre. Isso para nós é privilégio. Eu não tive, aleluia, a oportunidade, irmãos, de conhecer Jesus no período da minha juventude, louvado seja Deus. Mas eu digo para os irmãos que são privilegiados, irmãos, porque vocês, agora, no início, aleluia, da vida de vocês, já está servindo ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor, e Deus tem muita coisa ainda para realizar através da vida de vocês. Nós sabemos, queridos e amados irmãos, louvado seja Deus, que o profeta Miqueias, aleluia, ele foi levantado por Deus num período em que o povo estava passando por um momento, louvado seja Deus, de uma falsa, aleluia, paz, aleluia, de uma falsa, onde o povo achava que estava tudo bem, que estava tudo normal, que estava tudo tranquilo. Mas Miqueias, ele foi levantado por Deus, porque Deus queria anunciar, louvado seja o nome do Senhor, para a nação de Israel, para o povo, para os dois reinos, louvado seja o nome do Senhor, que no período foi dividido naquela época, e se formou o reino do norte e o reino do sul. E Miqueias, ele foi um profeta que foi levantado no período em que outros profetas também já existiam na época. Ele foi contemporâneo, louvado seja o nome do Senhor, do profeta Isaías. Mas só que Miqueias, ele foi levantado para ser profeta de Deus, aleluia, no reino do sul, ali em Judá, capital Jerusalém. Enquanto que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, os outros profetas estavam, aleluia, ali na região do reino do norte, que era Israel, que tinha por capital Samaria, louvado seja o nome do Senhor. E o tema, aleluia, deste livro de Miqueias, louvado seja Deus, principalmente nestes dois primeiros capítulos do livro de Miqueias, no capítulo 1 e no capítulo 2, Deus ele levanta aquele profeta para tratar especificamente
com o povo de Deus. Deus não chamou Miqueias, louvado seja Deus, para tratar com o povo ímpio, não. Deus chama Miqueias especificamente para tratar, para falar, para abrir os olhos da nação de Israel, dos dois reinos que se encontravam ali naquele momento. E se nós formos olhar dentro do contexto desse livro de Miqueias, Deus ele levanta o profeta para anunciar para o povo que o povo estava, aleluia, vivendo num período, num momento em que os ricos, aleluia, estavam oprimindo o povo pobre. Mas aquele povo a qual os ricos estavam oprimindo era o mesmo povo. Era o mesmo povo da aliança de Deus. Tanto os ricos como os pobres faziam parte do povo de Deus. Então Deus levanta Miqueias, louvado seja o nome do Senhor, para mostrar para o povo, aleluia, que estava vivendo debaixo de opressão, aleluia, que Deus ia ter punição para aquele povo. Então esse livro de Miqueias, irmãos, ele nos mostra que Deus ele ia entrar, aleluia, com opressão, com punição, mas também Deus ia, aleluia, trabalhar através da restauração do povo de Israel. Era opressão, punição e restauração. E especificamente nesse capítulo 2, louvado seja o nome do Senhor, do livro de Miqueias, onde nós lemos aqui o capítulo 2 e o versículo 10, mas se nós formos olhar o contexto, louvado seja Deus, desse capítulo 2, nós vemos que a partir do versículo 1, Deus ele já entra, aleluia, abrindo os olhos daquele pessoa, quando diz no versículo 1, ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal, e à luz da alva o praticam, porque está no poder de quem? Da sua mão. Então Deus ele estava, louvado seja o nome do Senhor, querendo tratar com aqueles que estavam lá em cima e que tinham poder na sua mão, louvado seja o nome do Senhor, e que pelo fato de ter o poder na sua mão, estavam oprimindo os que estavam lá embaixo. Então Deus ele estava abrindo os olhos, louvado seja o nome do Senhor, das autoridades de Israel e de Judá, aleluia, que tinham o poder na mão. E se nós formos olhar o contraste, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque o livro de Miqueias ele não é, aleluia, para ímpios, como eu já falei, mas ele foi escrito especificamente para o povo de Israel, para o povo de Deus, para o povo que tinha a aliança com Deus Todo-Poderoso. Mas Deus, aleluia, quantos dos irmãos entendem que Deus ele é contra a opressão? Deus ele é contra, louvado seja o nome do Senhor, daqueles que têm com poder e com autoridade nas mãos, oprime aqueles que não têm poder e autoridade nenhuma. E Deus já entra, louvado seja o nome do Senhor, com uma palavra, ai daqueles, louvado seja o nome do Senhor, que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. E quando eles, aleluia, na cama, lá no seu leito, lá na sua casa, estavam intentando em fazer o mal com os pequenos, com os pobres, louvado seja o nome do Senhor, à noite, eles intentavam isso. E no mesmo versículo diz, e à luz da alva, logo quando amanhecia o dia, louvado seja Deus, eles praticavam aquilo que estava no seu coração, porque eles tinham poder e autoridade para isso, louvado seja Deus. Mas Deus, irmãos, nós servimos um Deus justo, um Deus fiel, um Deus que se preocupa, louvado seja o nome do Senhor, não só com aqueles que estão lá em cima, mas também com aqueles que estão lá embaixo. Ele se preocupa não somente com os ricos, mas ele se preocupa também com os pobres. Ele não se preocupa somente com aquele que está amparado, aqueles que estão desamparados, como as viúvas, os pobres, os órfãos, louvado seja o nome do Senhor. Glória. E esse livro de Miqueias, aleluia, ele fala acerca de um juízo que foi escrito por Deus, louvado seja o nome do Senhor, e relatado para o seu profeta. E é por isso que nós entendemos, irmãos, que já naquele tempo Deus levantava homens que tinham coragem para falar aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Não é diferente nos dias de hoje em que nós estamos vivendo.
Estamos vivendo, irmãos, momentos difíceis, louvado seja o nome do Senhor. A igreja está atravessando por um momento, aleluia, que as pessoas estão querendo ouvir profetas e mensageiros que venham trazer uma mensagem para acalentar, aleluia, o nosso ego, que venham trazer mensagens, louvado seja o nome do Senhor, que venha falar que não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo, continua da forma que você está, porque desta forma você vai estar agradando a Deus. Mas Miqueias, como um verdadeiro profeta de Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele foi levantado por Deus para trazer, aleluia, a memória daquele povo que dizia ser o povo de Deus, mas que estava fazendo tudo que era contrário à vontade de Deus. Então, dessa casta, a qual o Senhor levantou Miqueias para falar, eram juízes, eram sacerdotes, eram profetas que estavam se vendendo, aleluia, em favor de benefícios. Então Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quantos dos irmãos entendem que Deus, ele foi lá no nosso futuro e voltou? Ele conhece o meu futuro, o que vai acontecer comigo hoje, mas Ele conhece o que vai acontecer comigo amanhã. Ele conhece o que vai acontecer com você hoje, mas Ele sabe o que vai acontecer com você amanhã. E Deus, louvado seja o nome do Senhor, Ele contemplava a situação, o estado que se encontrava Israel, louvado seja o nome do Senhor, capital Samaria, e o estado em que se encontrava Judá, louvado seja o nome do Senhor, capital Jerusalém. Esses dois reinos se dividiram, e nesse período, louvado seja o nome do Senhor, os que estavam lá em cima oprimiam os que estavam lá embaixo. Profetas foram levantados, louvado seja o nome do Senhor, para profetizar aquilo que alegrava o coração das autoridades. Eram profetas, aleluia, que estavam sendo comprados. Então quando Deus que nas suas crimas intentam a iniquidade e maquinam o mal, e Deus falava assim no versículo 2: e cobiçam campos e os arrebatam, e as casas as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa. E a Bíblia diz: e a uma pessoa e a sua herança. Então não importava quem fosse, irmãos, eles queriam saber, louvado seja o nome do Senhor, se eles estavam se enriquecendo. Independente, louvado seja Deus, do que a pessoa tivesse, eles intentassem de tomar aquela herança, eles tomavam, porque no versículo 1 diz que eles tinham o poder na sua mão, louvado seja o nome do Senhor. Mas quantos dos irmãos entendem, aleluia, que Deus, ele sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele se preocupa com cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Se nós estamos aqui, porque aprove a Deus estarmos aqui nesta noite. Quantas das vezes, louvado seja Deus, o inimigo tem tentado nos impedir de estarmos na casa do Senhor. Mas o nosso Deus, ele é um Deus sábio, que conhece o nosso futuro. Quando o diabo se prepara, o Senhor já foi lá na frente e voltou, nos dando livramento, fazendo com que nós possamos, louvado seja Deus, estar servindo ao Senhor de cabeça erguida e de coração alegre, porque nós servimos um Deus vivo. Servimos um Deus vivo. E quando todas estas coisas estavam acontecendo ali, aleluia, em Jerusalém, em Judá, aleluia, em Israel e Samaria, aleluia, eles achavam, aleluia, que estariam impunes. Achavam que estariam impunes. E a Bíblia nos diz no versículo, o profeta Miqueias, aleluia, como era um profeta de Deus, ele via, aleluia, no invisível. E o profeta, louvado seja Deus, ele tem que ter, aleluia, essa percepção espiritual. O profeta, aleluia, ele ouve o que eu e você não podemos ouvir. O profeta, ele tem a habilidade dada por Deus de ver aquilo que eu e você não podemos ver, porque ele foi chamado por Deus para ser profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Então quando Deus levantou Miqueias pôde contemplar, aleluia, a opressão que aqueles lá de cima estavam cometendo com os de baixo. Mas também Miqueias pôde contemplar que haveria uma punição para aquele povo, que Deus ia entrar com providência, porque o nosso Deus, ele não dorme, o nosso Deus, aleluia, ele não cochila, é um Deus que está 24 horas, louva a Deus, atento à vida de cada um de nós que estamos aqui nesta
nesta noite. Louvado seja Deus. E no versículo 3 ele diz: portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto o mal contra esta geração, da qual não tirareis os vossos pescoços e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Miqueias, irmãos, ele estava querendo dizer, louvado seja Deus, que no versículo 1, aquele povo, aleluia, que lhe obedeciam o mal lá nas suas recâmaras, louvado seja Deus. Mas no versículo 3 a Bíblia também diz, aleluia, portanto assim diz o Senhor, porque o Senhor ele sempre anda, irmãos, na frente do homem, sempre está à frente de cada um de nós que estamos aqui. Projetos que nós intentamos fazer, muitas das vezes não tem dado certo. Sabe por quê, irmãos? Porque não temos colocado Deus como ponto principal. Não temos colocado Deus como primeiro, louvado seja Deus, em nossos projetos. Para que esta festa aqui fosse realizada, louvado seja Deus, os irmãos oraram a Deus, os irmãos buscaram a face do Senhor, para que Deus desse tema, para que Deus organizasse todas as coisas, e Deus quer que façamos desta forma. Então Miqueias, aleluia, como profeta de Deus, ele viu lá na frente, quando Deus, aleluia, fala no versículo 3, portanto assim diz o Senhor, eis projeto um mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Louvado seja Deus. Nós sabemos, aleluia, e a Bíblia Sagrada nos diz lá em Gálatas no capítulo 6 e no versículo 7, que tudo, aleluia, tudo o que o homem semear, isso ele ceifará. Tudo que o homem plantar, louvado seja Deus, ele vai colher. Se nós quisermos colher de Deus, irmãos, aleluia, bênçãos nas nossas, nós temos que plantar coisa boa. Se quisermos ser bem-sucedidos, jovens, se vocês quiserem futuramente servirem ao Senhor como obreiros, pastores, irmãs, mulheres de pastores, mulheres de obreiros e missionárias, nós temos que semear o que é bom, irmãos, porque a semente, louvado seja o nome do Senhor, ela vai nascer. E independente de qual seja a semente, ela vai nascer. E se a semente for boa, ela vai dar uma árvore boa e frutos bons. Mas se a semente for mal, ela vai dar uma árvore má com más frutos, frutos que não levem, aleluia, para edificação nenhuma. Então que nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, nós possamos continuar servindo e prosseguindo em conhecer esse Deus, louvado seja Deus. Quando ele disse, Miqueias falou, portanto assim diz o Senhor, porque ele viu que Deus ia entrar, aleluia, com punição. Deus ia entrar com punição, porque Deus é fiel. Mas quando os irmãos entendem, irmãos, louvado seja Deus, que Deus ele é um Deus que dá oportunidades. É um Deus que dá oportunidades. Quando Deus falou que o povo estava vivendo debaixo da opressão, Deus ele, aleluia, ia entrar com a punição. Que aquele povo, aleluia, que estava no topo, oprimindo aqueles que estavam lá embaixo, aleluia, eles iam passar por um momento de dificuldade. E no versículo 4 ele diz, naquele dia se levantará um provérbio sobre vós, e se levantará pranto dizendo, não estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo, ele a troca, como me despoja, tira os nossos campos. E Deus estava falando, irmãos, que aqueles grandes que tiravam os despojos, que tomavam a herança daquele povo pobre, isso ia reverter, a situação ia reverter. Eles iam, louvado seja o nome do Senhor, passar pelo mesmo problema que os pobres estavam passando. Eles iam ser saqueados, todas as riquezas e heranças que eles haviam tomado dos pobres, aleluia, seriam tiradas e tomadas dele também. Louvado seja Deus. Porque Deus, aleluia, ele é juízo. E no versículo 5 ele diz, portanto não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. Ele estava falando acerca de um julgamento, acerca de um juízo. E nós sabemos, irmãos, louvado seja Deus, que sempre vai haver uma prestação de contas. Todos nós que estamos aqui nesta noite, nós havemos de um dia comparecer diante daquele que vive e reina para todo sempre, para prestarmos conta daquilo que nós fizemos aqui, louvado seja Deus, em prol do reino do Senhor. Muitas vezes temos a oportunidade de fazer o bem e não fazemos,
Isso é um pecado de omissão. É por isso que a palavra de Deus nos diz, louvado seja o nome do Senhor, que vai haver um tribunal. Quantos de nós que estamos aqui, aleluia, que estamos fazendo, que estamos trabalhando, aleluia, queremos receber o galardão no dia em que nós encontrarmos com o Senhor lá no tribunal de Cristo. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Quando o apóstolo Paulo nos fala lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, no último versículo, ele diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, meu irmão, Deus, Ele é fiel. Tudo que nós fizermos em prol do reino de Deus, naquele dia nós haveremos de receber o nosso galardão. Temos que trabalhar para Deus, fazer aquilo com o coração voltado para as coisas de Deus, com amor, aleluia, porque Deus fez por nós, irmãos, não há preço que pague, louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que pelo fato que estamos aqui nesta noite, aleluia, estamos felizes, estamos com saúde, estamos alegres, fazendo, aleluia, aquilo que alegra o coração do Senhor. Tudo isso foi porque um dia, aleluia, uma pessoa resolveu se entregar em favor de cada um de nós que estamos aqui. Derramou o seu próprio sangue, irmãos, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então, aleluia, Ele é um Deus, aleluia, que ele observa todas as coisas. E quando o povo, aqui no livro de Miqueias, estava fazendo tudo que desagradava a Deus, Deus entra com a punição. Mas quantos dos irmãos entendem que esse mesmo Deus que pune é o Deus que tem prazer em restaurar a vida do ser humano? Tem prazer em restaurar. Muitas das vezes, aleluia, nós encontramos pessoas que pelo fato, aleluia, de não estar andando no nível de fé, no mesmo nível de fé que nós estamos andando, às vezes criticamos, às vezes falamos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que aquela pessoa precisa se converter. Mas Deus, irmãos, Ele conhece o coração de cada um que está aqui nesta noite. Ele sabe qual é o nível de fé que nós estamos andando. Tem crente aqui que está andando no nível de fé, irmão, ele está voando na fé, louvado seja o nome do Senhor. Mas já tem crente que ele não está voando, ele está caminhando na fé, mas está caminhando. Mas já tem outros, louvado seja Deus, que está engatinhando na fé. Ele precisa de um alimento mais sólido, louvado seja Deus, para se fortalecer na presença do Senhor. E Deus, Ele conhece o coração de cada um. Ele sabe o que cada um precisa e o que cada um necessita aqui nesta noite, louvado seja Deus. Este aqui não é outro lugar, irmão, senão a casa de Deus, o lugar ideal para nós estarmos, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, aleluia, quando Ele levanta o profeta Miqueias, Ele fala da opressão através da classe rica, aleluia. Mas aí Ele lança o juízo quando Ele diz: ai, aleluia, ai. Esse ai, ele veio do próprio Deus. Esse ai, ele veio do próprio Deus. Então, quando Tiago, no capítulo 5, no versículo 1 ao 6, ele fala acerca dos ricos opressores. Estamos vivendo, irmão, em uma sociedade desta forma. Estamos vivendo uma sociedade desta forma. E a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. É a igreja que tem que fazer a diferença. Aleluia. É nós que temos que fazer a diferença. Porque em meio a uma sociedade ímpia e corrupta, louvado seja Deus, o Senhor levanta o profeta Miqueias. Homem com o coração voltado para as coisas de Deus. E neste século 21 que nós estamos vivendo, aleluia, em meio a uma sociedade corrupta, Deus dando jovens, aleluia, com o coração voltado para as coisas de Deus. Glória. Jovens, aleluia, com o desejo de fazer a vontade de Deus e de ser luz nesta terra e sal, louvado seja Deus. O crente, ele tem que brilhar, irmãos. O jovem tem que brilhar. O Senhor, ele tem que brilhar. A senhora, nós temos que brilhar, louvado seja Deus, porque nós somos a luz do mundo. E Deus levanta o profeta Miqueias como luz. E Miqueias, louvado seja Deus, ele era um profeta que, aleluia, os privilégios que o profeta Isaías tinha. Isaías, aleluia, ele profetizava lá no templo em Jerusalém. Era profeta, aleluia, que tinha uma linhagem real. Ele estava lá no meio, aleluia, dos povos ricos, das pessoas, aleluia, que eram abastadas, louvado seja Deus. Então Deus, aleluia, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, louvado seja
seja Deus. Pode baixar mais um pouquinho, irmão. Ele usa quem Ele quer. Deus, Ele usa quem Ele quer. Às vezes, aleluia, o jovem pode até dizer: ah, mas eu não sei pregar a palavra, Senhor. Eu não sei louvar o Senhor. Mas Deus te chamou porque Ele tem algo para realizar através da tua vida. Ninguém é inútil na obra de Deus. Todos nós temos utilidade na obra do Senhor. Muitas das vezes, louvado seja Deus, lá na tua escola, Deus quer te usar, aleluia, para alcançar aquele amiguinho que ainda não tem Jesus. E é através do teu testemunho, louvado seja Deus. Muitas das vezes, aleluia, o testemunho tem falado mais do que palavras. Tem falado mais do que palavras. Às vezes queremos, aleluia, ganhar as pessoas pregando o Evangelho, mas o nosso testemunho não condiz com aquilo que estamos pregando. E testemunho, irmãos, fala muito mais alto. Aleluia. Fala mais alto. No meio dessa sociedade maligna, ímpia, movida por esse sistema maligno, irmão, nós temos que fazer a diferença. Temos que fazer a diferença. Eu digo para os irmãos, louvado seja Deus, que eu trabalho de motorista de caminhão numa empresa, e essa empresa ela transporta carne. E, aleluia, nós sabemos, irmãos, que em todo lugar tem a laranja podre. Em todo lugar tem aqueles que não têm compromisso nenhum com as coisas de Deus. E eu trabalhava com um rapaz, e esse rapaz, aleluia, ele era desviado do Evangelho. E Deus está fazendo algo tremendo na minha vida. Deus, quando Ele te coloca num lugar, irmão, é porque Ele tem algo a realizar através da tua vida. Aleluia. Não pense, aleluia, que nós estamos nesta terra aqui em vão ou à toa. Não, Deus tem algo para realizar através da minha vida e da tua vida. E esse rapaz afastado do Evangelho, aleluia, trabalhando comigo. E quando foi um certo dia, nós chegamos em uma fábrica e fomos entregar algumas caixas de carne. E de repente nós vimos aquele rapaz, irmãos, com R$100 na mão e umas carnes, né? Aí eu olhei para ele e falei: o que é isso aí, rapaz? Jovem, né? Ele falou: não, essas coisas como sobra a gente leva, irmão. Eu falei: não, rapaz, você está falando para a pessoa errada. Você está falando para a pessoa errada. Ele falou: não, irmão, porque a gente faz assim. Eu falei: não, mas eu não faço assim. Eu não faço isso. E ele falou assim: não, irmão, mas pega esse dinheiro. Ele faltou botar o dinheiro no meu bolso. Eu falei: em nome de Jesus, não faz isso não. Não faça isso não. Porque eu fui chamado por Deus para ser exemplo. Nós fomos chamados. Aleluia! Verdade, Jeová. E aquilo, irmãos, foi impactante na vida daquele jovem, que eu não sabia que ele era afastado do Evangelho. E nós continuamos trabalhando. E quando encerrou um dia o expediente, ele me chamou à parte assim e falou: irmão, eu queria falar um negócio para você. Eu disse assim: o que é, querido? Pode falar. Irmãos, quando você falou aquilo ali para mim, aquilo entrou dentro assim como se fosse uma espada me cortando. E eu olhei para ele e falei assim: pois é, querido, Deus ele não quer isso para nós. Deus ele quer que nós sejamos, aleluia, um instrumento afiado nas mãos dele. Louvado seja Deus aqui na terra. E ele falou assim: irmãos, eu sou do Evangelho. Eu falei assim: pois o momento certo de voltar para Jesus é agora, meu filho. Porque Deus quer trabalhar através da tua vida. Isso que você está fazendo não agrada a Deus. Isso está agradando o diabo. E a Bíblia diz que um abismo ele chama outro. Louvado seja Deus. Glória. E aquele jovem, louvado seja Deus, foi para casa. E quando passou uns 3 dias, ele chegou para mim e falou assim: irmão, você desceu. Eu falei: o que foi? Eu voltei para a igreja. Glória, glória. Eu falei: glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque nós fomos chamados por Deus, irmãos, para fazer a diferença aqui nessa terra. Aleluia. Miqueias, ele foi levantado por Deus no meio de uma sociedade corrupta, uma sociedade ímpia, um povo que não queria saber de Deus. Aleluia. E nós temos que nos colocar como uma atalaia nesta terra diante de Deus. Nos colocar, louvado seja Deus, como instrumento para ser usado por Deus para alcançar as outras pessoas. E Miqueias, aleluia, ele foi levantado para pregar para crente, irmão, para falar para crente. Quando se fala para ímpio, aleluia, é mais fácil. Mas quando você vai falar para crente, crente já tem uma opinião formada. Já tem uma opinião formada. Ah não, mas eu conheço a palavra. De Gênesis a Apocalipse eu já li a Bíblia. Não, eu faço tudo direitinho. Eu ando correto, da forma que Deus quer.
Mas Miqueias, ele estava combatendo a religião, irmãos. Os pais também viviam, aleluia, dessa forma. Se diziam profeta de Deus, aleluia, mas estavam sendo comprados para profetizar coisas boas às autoridades, aos juízes, aleluia, a todos aqueles que estavam ali no patamar de cima, os sacerdotes. E Deus achou que aquilo ali estava errado e levanta o profeta Miqueias. Irmãos, nós não podemos nos vender. Nós não podemos nos vender. Nós somos chamados para servir o único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso. E nós sabemos que o nosso trabalho levou no Senhor, independente de qual seja a opressão, a perseguição. Porque o apóstolo Paulo mesmo, louvado seja Deus, ele diz, aleluia, para Timóteo, que aqueles, aleluia, que querem viver piamente, apartem-se da iniquidade. Vamos sofrer opressões? O jovem vai sofrer perseguição? Vai! Porque as faculdades estão aí, irmão, cheio de gente, aleluia, com mentalidade formada, com muita coisa mudada. Dentro das faculdades aí está cheio de kardecista, está cheio de pessoas, aleluia, que não creem em Deus, que se dizem ateus. Está cheio de pessoas aí, louvado seja Deus, que tem outra crença e que defende com todas as forças, unha e dente, defende a sua tese. E nós que servimos ao Senhor, irmãos, nós precisamos ter convicção do Deus que nós servimos. Precisamos ter convicção. Glória. Ah, mas o meu patrão vai me botar para fora se eu pregar o evangelho aqui dentro da empresa. Empresa é lugar de trabalhar, mas Deus vai abrir a oportunidade para você pregar. No colégio é lugar para estudar, mas lá Deus vai abrir uma oportunidade para você pregar. Aleluia. Então nós somos instrumentos de Deus, e no momento certo Deus quer nos usar. Da forma que Deus Miqueias, irmãos, Ele quer nos levantar. Da forma que Deus usou Miqueias, Ele quer nos usar. E quando Miqueias, louvado seja Deus, começou a falar sobre a opressão das autoridades ali, aleluia, uma opressão de autoridades que estava, aleluia, tendo um respaldo das pessoas que se diziam cristãos, tanto sacerdotes como profetas, homens, aleluia, que queriam, aleluia, receber elogios de homens. E nós não estamos aqui para receber elogio de homens. Estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor, para adorar, servir e fazer com que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Os discípulos um dia chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, o que devemos fazer para fazer a tua obra? Jesus falou assim: para fazer a minha obra, aleluia, ou a obra de Deus, é fazer com que o nome daquele que me enviou seja divulgado, seja anunciado. Fazer com que o nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, seja pregado em todos os cantos aonde nós estivermos, louvado seja Deus. Porque os dias são maus, irmãos, e Deus está contando, aleluia, com verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Adorar a Deus não é só estar aqui na igreja e cantar um hino, louvar o Senhor e dizer que é um verdadeiro adorador, um levita de Deus. O adorador é aquele que adora a Deus aqui e adora a Deus em casa. Adorador é aquele que adora a Deus aqui e adora a Deus lá na escola. Aquele que serve a Deus aqui e serve a Deus lá no trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Deus conta conosco. Quantos e quantos jovens o Senhor tem levantado nos últimos dias para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Satanás, ele é astuto, irmãos. Ele é astuto. Jovens que têm projetos tremendos, projetos maravilhosos, que Deus quer realizar na vida deles. E muitas das vezes, aleluia, por não dar ouvidos à voz do Senhor. Porque o Senhor fala, louvado seja Deus. E Ele procura verdadeiros. Porque está escasso nesses últimos dias da igreja na face da terra verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Ele está à procura. E Ele quer usar pessoas. E Ele está contando com cada um de nós aqui. Quantas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, jovens que têm um futuro brilhante na obra de Deus, irmãos, e está dando ouvidos à voz de Satanás.
Quantas das vezes, aleluia, por causa de não estar debaixo da unção e da proteção, da direção e da orientação do Espírito Santo, perde coisas tremendas que Deus tem, aleluia, para entregar. Eu conheço jovens, aleluia, que eram uma bênção, um instrumento nas mãos do Senhor, mas vacilaram, irmãos, não deram ouvidos, aleluia, à voz do Espírito Santo, e hoje estão vivendo uma vida difícil, afastados dos caminhos do Senhor. Nós temos exemplos claros, louvado seja Deus, dentro da Bíblia. Sansão era um jovem cheio da unção e do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que quando, aleluia, o Espírito do Senhor se apossava de Sansão, Sansão fazia coisas tremendas. Fechada de um jumento, Sansão matou 1000 soldados filisteus. Jovem, cheio da graça de Deus, mas começou a dar ouvidos à voz do diabo. E um determinado dia ele chega na aldeia de Timnate, e ele vê lá uma jovem timnita, que não fazia parte do povo de Deus, não era uma israelita. E quando ele olhou para aquela jovem, ele disse: eu quero aquela jovem e vou casar com ela. E Manoá, que era o seu pai, aleluia, olha para Sansão e fala: porventura aqui em Israel não tem jovens para que você possa tomar por esposa? Ele disse: não, eu quero é ela, aleluia. E casou com aquela jovem. E o casamento mais frustrado que eu vi dentro da Bíblia, o casamento de Sansão durou 7 dias, irmãos, porque fez aquilo, aleluia, que não estava segundo a vontade de Deus. É um jugo desigual. Quantos jovens que estão dentro da igreja, irmão, mas estão de olho nas meninas lá de fora. O jovem precisa namorar sim, precisa, mas ele tem que fazer isso com quem é daqui de dentro, com quem tem aliança com Deus. E quando Sansão olhou para aquela mulher que era filisteia, ele casou com ela e o casamento durou 7 dias. Sansão começou a fazer coisas que desagradavam a Deus. E a unção é sensível. A unção é sensível. E a unção, aleluia, ela vem dentro, está dentro de cada um de nós. Porque o apóstolo Pedro, ele falou, o apóstolo Paulo também disse que nós temos a unção do Santo, o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós no dia em que nós aceitamos a Jesus como Salvador. Mas vem uma unção sobre a minha vida e a tua vida, que nos capacita a fazer a obra de Deus, que nos capacita a viver debaixo da vontade de Deus. E Sansão perdeu esta unção, porque estava vivendo conforme o seu querer e a sua vontade. Então, jovens que estão aqui nesta noite, procurem andar segundo a direção do Espírito Santo de Deus, porque Deus tem projeto na sua vida. O diabo, o mundo lá fora, irmão, só oferece o que não presta. Tem coisas que são bonitas aos olhos, mas o fim dela é morte. O fim dela é morte. Então, meus queridos e amados irmãos, Miqueias, ele foi levantado com esse propósito de trazer, aleluia, à tona ao povo de Israel, que estava oprimindo os pobres, mas que Deus ia entrar com punição. E através da punição, restauração para aquele povo. Deus, ele quer trazer restauração. A vontade de Deus é de se relacionar com o seu povo. Deus, ele é um Deus de regulamento, mas também é um Deus de relacionamento. Louvado seja Deus. Ele quer que tenhamos intimidade com ele. Nós sabemos, louvado seja Deus, que Moisés, quando ele subiu no Monte Sinai, ele passou 40 dias e 40 noites no monte. Mas por que, louvado seja Deus, que ele passou esse período no monte? Porque Deus queria um momento de intimidade com Moisés. Para que Deus, através deste momento de intimidade, Deus revelar coisas tremendas, aleluia, para aquele profeta de Deus. Então Deus quer revelar coisas para nós. Deus quer revelar coisas tremendas para a sua igreja. Mas é necessário que haja uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento, uma vida de intimidade e compromisso com a obra de Deus. O povo estava sem compromisso, e Deus, pela sua grande e infinita misericórdia, levanta Miqueias para trazer punição, mas também para trazer restauração. Quantos de nós estamos precisando de restauração na nossa vida, irmão? Estamos precisando a cada dia que passa de restaurarmos, louvado seja o nome do Senhor, o nosso altar. O altar de comunhão com Deus, para que possamos receber revelação de Deus para as nossas vidas aqui na terra. É por isso, louvado seja Deus, que quando Deus lança a punição sobre aquela nação, Deus vem com restauração.
E no capítulo 2 e no versículo 10 vem este versículo maravilhoso, quando ele diz: levantai-vos e andai. Só levanta aquele que está deitado. Só levanta aquele que está deitado. E quantas pessoas, louvado seja o nome do Senhor, que no meio do povo de Deus estão deitados espiritualmente, que precisam de uma restauração, louvado seja Deus, para que possam se levantar novamente na presença de Deus. As igrejas, aleluia, dos últimos dias, irmãos, estão vivendo momentos difíceis por causa da corrupção que assola a nossa nação. O Brasil, louvado seja Deus, é considerado um dos maiores celeiros de missões, é o Brasil. Se exporta vários e vários missionários para outras nações daqui da nação brasileira. Porque a nação brasileira é uma nação abençoada, irmãos. É uma nação onde os olhos de Deus estão sobre ela. Nós temos o privilégio dado por Deus, louvado seja o nome do Senhor, de podermos andar com o exemplar da Bíblia Sagrada debaixo do nosso braço. Temos o livre acesso de ir para lá e para cá, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Muitas das vezes não temos dado valor a este privilégio que Jesus tem nos dado, louvado seja Deus. Miqueias, ele pregou num período, aleluia, em que havia, aleluia, rejeição da parte do povo com profetas que serviam de fato e de verdade o Senhor. Nós temos este privilégio hoje, então devemos dar valor a este privilégio de pregarmos o Evangelho em tempo e fora de tempo, porque Jesus Cristo está voltando. Jesus está voltando. E ele diz que bem-aventurados são aqueles que quando o Senhor Jesus vier, o encontrar o quê? Fazendo, trabalhando para Jesus, pregando o Evangelho, resgatando as vidas que estão vivendo debaixo do jugo de Satanás. Pessoas que estão aprisionadas no vício das drogas, na prostituição, no álcool e tudo aquilo que não presta. Mas Deus, ele nos deu, aleluia, armas para isso. Nós temos, aleluia, a palavra de Deus ao nosso favor. Nós temos, aleluia, a pessoa do Espírito Santo morando em cada um de nós, louvado seja Deus, para nos dar força, sabedoria, capacidade, louvado seja Deus, para pregar o Evangelho aqui fora. Porque uma das coisas, irmãos, aleluia, é certa, que Jesus, ele falou para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E quando aquele povo foi revestido de poder, ele falou: aí sim ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até aos confins da terra, louvado seja o nome do Senhor. Os confins da terra é aqui, irmãos, onde nós estamos. Em outros países aí que não é Jerusalém, aleluia. Então o Evangelho chegou até nós, aleluia, porque se levantaram pessoas que deram ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. E nós, aleluia, como instrumentos de Deus, temos que estar com os ouvidos abertos à voz do Espírito Santo. Deus quer te usar, o Senhor quer te usar, o Senhor quer nos usar, aleluia, nestes últimos dias da igreja na face da terra. Temos visto, aleluia, a corrupção trabalhando de uma forma tremenda, a iniquidade se multiplicando nesta terra de uma forma terrível. E muitas igrejas, aleluia, estão se gladiando ao invés de pregar o Evangelho, de ganhar almas para o reino de Deus. Nós sabemos, irmãos, amados e queridos, louvado seja Deus, que nós não fomos chamados para nos gladiar, para estarmos brigando, nos contendendo, aleluia, com igreja A ou com igreja B, mas fomos chamados para pregar o Evangelho, cumprir o ID de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra ID, ela está no verbo imperativo. Jesus não pediu, ele mandou. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Uma certa, aleluia, história nos conta que um determinado irmão ia passando, louvado a Deus, e ele viu lá, aleluia, dois irmãos brigando, aleluia, se gladiando. Louvado seja Deus, ou melhor, um irmão lutando contra o inimigo, brigando, se gladiando, e o irmão vai e passa e falou assim: rapaz, senhor, meu irmão, como é que tá as coisas aí, irmão? Nós estamos na luta, estamos na batalha, estamos na guerra. É mesmo, irmão? E será que vai vencer, irmão? Eu vou vencer. Né? Aquele irmão lutando com o inimigo ali, né?
E ele falou assim: ô irmão, que bom, pois eu vou entrar para lhe ajudar aí nessa batalha. Mas o irmão é de que igreja mesmo? Irmão, eu sou da Assembleia de Deus. Vixe, ele, deixa eu sair fora. Então está dessa forma hoje, irmãos. Em vez de nós nos unirmos em prol do reino de Deus, nós estamos nos gladiando, brigando, fazendo, aleluia, aquilo que não é do agrado de Deus. Deus nos chamou, aleluia, foi para fazer a vontade dele aqui na terra e o nome dele ser glorificado, louvado seja Deus. Então levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui o nosso descanso. Quantas pessoas estão com raiz aqui nesta terra, achando, louvado seja Deus, que Jesus vai demorar. Mas Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando e nós precisamos, louvado seja Deus, nos desprendermos daqui, porque o nosso descanso não é aqui. Nós sabemos, louvado seja Deus, que Deus nos chamou para fazermos a obra, foi. Mas nós temos que estar trabalhando aqui, mas com a nossa mente lá, louvado seja Deus. Trabalhando aqui, mas com os pensamentos lá, sabendo que nós somos peregrinos aqui nesta terra. Não estamos aqui para fincar raízes, mas sabemos que uma hora a trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar, irmãos. E só vai ouvir aquele que tem um Espírito Santo de Deus morando dentro. Só vai ouvir a trombeta de Deus tocando aquele, louvado seja o nome do Senhor, que sabe, aleluia, que ela vai tocar e que qualquer momento ela pode tocar. Pode ser hoje, pode ser. Estamos vivendo dias difíceis, dias terríveis, dias, louvado seja Deus, em que, aleluia, o pecado tem se alastrado até mesmo dentro das igrejas, louvado seja Deus. Pessoas estão querendo viver segundo a sua vontade, segundo os seus costumes, mas nós temos que viver segundo o que diz as Escrituras, louvado seja o nome do Senhor. É bom estarmos louvando a Deus, é bom, mas é bom também vivermos uma vida de louvor, porque vida de louvor, irmãos, aleluia, é uma vida, constante, é hoje, é amanhã, é depois, até o dia em que Jesus Cristo voltar. Pessoas estão ficando pelo caminho, vários já ficaram pelo caminho, pastores, evangelistas, várias pessoas já ficaram pelo caminho. Mas nós sabemos que Deus está levantando uma geração, aleluia, que tem compromisso com as coisas de Deus. Deus quer levantar uma geração de jovens, louvado seja o nome do Senhor, que vai fazer a diferença nesta terra. Vai fazer a diferença e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Que nesta noite, irmãos, nós possamos colocar isso no nosso coração e entender que Jesus não vai contar com o ímpio, Jesus vai contar comigo e com você, louvado seja Deus. Ele quer contar com cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Ah não, irmão, mas isso é tarefa do pastor, mas isso é tarefa do evangelista. Não, isso é tarefa nossa, de cada um de nós que estamos aqui, louvado seja Deus. Pessoas serem alcançadas, aleluia, pela graça e pela misericórdia de Deus, através da minha vida e da tua vida, louvado seja Deus. Então levantai-vos, irmãos. Temos que nos levantar, tomar uma posição diante de Deus, aleluia, para que possamos ser instrumentos vivos nas mãos do Senhor. Eu convido a igreja para se colocar de pé, irmão. Nós vamos fazer uma oração neste momento. Eu sei, aleluia, que não é fácil vivermos em meio a este mundo ímpio, nestes últimos dias da igreja do Senhor na terra. Por incrível que pareça, tem pessoas que estão querendo desistir, pessoas que estão querendo, aleluia, desanimar e abandonar esta caminhada. Mas eu quero dizer para você, meu querido e amado irmão, nesta noite, jovem, aleluia, não desista, continue firme, continue, aleluia, fazendo a vontade de Deus, porque tem galardão para você, tem galardão para nós lá no céu, louvado seja Deus. Tem honra, tem bênção de Deus para cada um de nós que estamos aqui. Se tem alguém que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, hoje é noite de salvação, meu irmão. A oportunidade, louvado seja Deus, é hoje. Porque Deus, Ele sabe o futuro de cada um aqui nesta noite. Ele sabe o que vai acontecer com cada um de nós a partir do momento em que sairmos nas portas desta igreja aqui. Hoje, aleluia, recebemos a notícia de um amado irmão lá na nossa igreja, lá no Parque Cidade, que estava no mercado fazendo compra, irmão. E de repente o irmão não morreu não, mas quase
quase morre, está no hospital, irmão. Princípio de infarto. Então ninguém sabe o que vai acontecer com cada um de nós daqui a uma hora. Então você, meu irmão, que está desanimado, que está fraco, que está querendo desistir, não desista, levanta e anda, meu irmão. Porque não é o nosso descanso aqui. O nosso descanso não é aqui nesta terra. Tem que se animar, tem que se alegrar, porque tem galardão para cada um de nós. Se tiver alguém que não é crente ainda, vem até aqui, nós vamos orar. Louvado seja Deus, e Jesus vai escrever o teu nome no livro da vida desta noite. Se tem alguém que está fraco e desanimado, irmão, vem até aqui, nós vamos orar. Deus fortalecer a tua vida, fazer com que você se levante na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Deus, Ele tem, aleluia, prazer em alegrar o coração de cada um de nós que estamos aqui. É um Deus de regulamento, mas é um Deus de relacionamentos também. Se tiver alguém que está querendo desistir, venha para cá, irmãos. Aleluia, nós vamos orar. E Deus vai te fortalecer. Se tem alguém que tem pedido a Deus sabedoria, Senhor, me dá sabedoria, porque eu quero pregar a tua palavra lá na escola. Eu quero pregar o evangelho lá no trabalho, Senhor, mas eu não estou tendo sabedoria. Venha e nós vamos orar e Deus vai abrir a tua mente. Vai te dar sabedoria, louvado seja Deus, para pegar a palavra de Deus com eficiência. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Vamos orar, irmãos, vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, feche os teus olhos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nesta noite, nós te agradecemos, ó Pai eterno, aleluia, por esta igreja aqui nesta noite, por estas vidas que aqui estão, Senhor, por esses jovens, ó Deus amado e querido, eterno, suficiente Salvador, que tem colocado o coração, ó Deus amado, à disposição do Senhor, para fazer a tua vontade nesta terra. Senhor, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que levanta, Tu és o Deus amado que conhece corações. E nesta noite, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, em favor da vida de cada jovem que está aqui nesta noite. É difícil, ó Deus amado, este mundo em que nós estamos vivendo, para qualquer um de nós que estamos aqui, principalmente para o jovem. Mas nós oremos, ó Deus, em favor desta juventude. Em favor desta juventude, desta sabedoria, Pai eterno, que o Senhor dê graça, que o Senhor venha usar a cada jovem, cada rapaz, cada moço aqui nesta noite, Senhor. Que o Senhor venha usar como atalaia do Senhor aqui nesta terra. Aleluia, que pessoas sejam alcançadas através da vida de cada jovem aqui nesta noite. Porque nós entendemos, ó Deus eterno e querido, que eles estão aqui porque foi o Senhor que os escolheu. Se estão aqui porque foi o Senhor quem os chamou. Então, meu Deus, em nome de Jesus, firma o chamado de cada um dos que estão aqui. Faz, ó Deus amado, com que o teu nome seja glorificado na vida de cada um destes jovens. Usa-os poderosamente, ó Pai Senhor, nesta terra. Capacita-os com os dons do Espírito Santo. Levanta jovens profetas aqui dentro da tua casa. Jovens com os dons do Espírito Santo, dom de discernimento de espírito. Jovens com os dons, ó Pai Senhor, de jovens, ó Deus, com os dons de interpretação de língua, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria. Usa, Senhor, estes jovens com poder e autoridade nestes últimos dias da igreja do Senhor. É o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus.